Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos resolver questões sobre vogais e semivogais. Eu postei essa questão na comunidade, né? Uma questão que pede aqui para a gente assinalar a alternativa que possui o número de consoantes e vogais da palavra alimentos. E essa questão gerou uma dúvida quanto às semivogais. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos em alimentos, como vogal, nós temos as vogais e as consoantes. Então, vamos aqui, a vogal, a gente tem o A, tem o I, tem o E, tem o O. Então, nós temos 4 vogais e as consoantes, o L, M, N, o T e o S. Então, temos 4 vogais e 5 consoantes, né? Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C, 5 consoantes, 4 vogais, tá? E aí, a dúvida sobre a vogal e a semivogal. Algumas pessoas acham que o I e o U são semivogais sempre, tá? Mas não é. As vogais são A, E, I, O, U. 5 vogais. Mas dependendo da palavra, essa vogal, ela tem função de semivogal. Vejamos aqui como exemplo a palavra pai e a palavra país. A palavra pai só tem uma sílaba. Então, o A e o I vão ficar juntos. Eu não posso ter 2 vogais na mesma sílaba. Então, como é que fica pai, ó? Aqui eu tenho a consoante P, a vogal A e a semivogal I, tá? Porque eu não posso ter 2 vogais na mesma sílaba. E você vai lembrar que o A, né, a vogal A, a letra A sempre é vogal, tá? Nunca o A será uma semivogal, nunca. O A sempre é vogal. Então, aqui se o A é vogal, sobrou pra gente que o I seja semivogal. Já na palavra país, país é separado dessa forma, né? Então, nós temos aqui, ó, uma consoante, né? Outra consoante aqui. O A, que sempre será vogal. E toda sílaba, você tem que lembrar que toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, nesse caso aqui, ó, o I, ele também será uma vogal, tá? Ele não será uma semivogal aqui, porque senão vai ficar sem vogal na sílaba, certo? Então, você vai lembrar que toda sílaba tem uma vogal. Tem uma vogal, certo? Toda sílaba tem uma vogal. Então, você vai lembrar dessas duas regrinhas. O A sempre é vogal e toda sílaba tem uma vogal. Então, veja que em pai, o I ficou sendo uma semivogal, porque está acompanhando a vogal A. Porém, em país, como a gente separou, e eu tenho que ter uma vogal em cada sílaba, o A é vogal e o I também é vogal, certo? Vamos resolver aqui mais uma questão sobre semivogal. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do texto contém uma semivogal. Então, nós temos aqui as palavras carreira, competitivo, acesso, coeficiente e melhoria. Você vai lembrar também que o som emitido pela semivogal, ele é emitido com menos força do que quando é uma vogal, ó. Aqui no item A nós temos carreira, eu já separei as sílabas para ficar melhor da gente visualizar. Em carreira, né, eu disse que o A sempre será vogal, então aqui é vogal e aqui é vogal. E fica aqui o E e o I. O E será uma vogal e o I será uma semivogal. Por quê? Porque eu só posso ter uma vogal por sílaba. Então, o som emitido pela letra I é menos forte do que o E. É tanto que você, se você falar rápido, você falar assim, ó, carreira, você nem escuta o som do I. Vou dar uma carreira, né? Quando você fala carreira, dificilmente a pessoa pronuncia o I, carreira. Fala assim, carreira, né? Você nem escuta o I direito. Então, esse I, ele tem menos força que o E, tá? Então, nós temos aqui a vogal E e a semivogal I. Então, nosso gabarito é o item A. Já é a alternativa que tem a semivogal. Mas nos outros itens, ó, nós temos o I também várias vezes, porém com função apenas de vogal. Ó, aqui em competitivo, nós temos apenas uma letra, né, uma vogal. Aqui também, ó, por sílaba, só tem o E nessa sílaba. Aqui o I, ele é uma vogal, ele não é semivogal, porque só tem ele na sílaba. Para ser semivogal, teria que ter uma vogal acompanhando ele, tá bom? Aqui também, ó, aqui ele faz papel de vogal. Então, não coloque na sua cabeça essa ideia de que o I e o U sempre serão semivogais, tá? Vai depender da palavra. Aqui o O, vogal, ó. O A, né, eu disse que o A sempre será vogal. Aqui o E também é uma vogal, pois só tem ele na sílaba.
E o O também só tem ele na sílaba. E as outras palavras da mesma forma, ó. Veja que só tem uma vogal em cada sílaba. Então, nenhuma pode ter função de semivogal. Aqui da mesma forma, ó. Aqui o I também sozinho na sílaba. Então, aqui ele é vogal e não semivogal, tá? Aqui também ele tem função de vogal, certo? Vamos para mais uma questão, ó. Na palavra direito a. Então, aqui está perguntando quantas semivogais. Se você tem na sua mente que o I sempre é semivogal, você vai errar, porque vai marcar, ó, 1, 2, vai marcar C ou D. Tá errado, tá? Vamos lá, ó. A palavra direito é dessa forma. Direito. Então, aqui, ó, nós temos apenas uma vogal por sílaba. Então, esse I aqui, ele é vogal e não semivogal. Já aqui, ó, nós temos o E, que é a vogal, e o I com função de semivogal. E o O, vogal, certo? Então, quantas semivogais tem aqui, ó? Apenas uma semivogal. Aí tá perguntando se é um ditongo ou um hiato. Aqui nós temos um ditongo, tá? Então, nosso gabarito é o item A. A questão também poderia ter perguntado se esse ditongo é crescente ou decrescente, né? Nós temos aqui ditongo crescente. A questão não perguntou, mas a gente aproveita para relembrar, ó, crescente e decrescente. No caso aqui da palavra, nós temos uma vogal e uma semivogal. Então, é um ditongo decrescente, porque é o mais forte descendo para o mais fraco, decrescente. Quando é crescente, quando nós temos uma semivogal e uma vogal subindo, tá? Então, aqui é o crescente. Então, bem simples. A semivogal é aquela que tem menos força. Então, se ela está subindo, indo para o mais forte, que é a vogal, crescente. Se é descendo, do maior para o menor, do mais forte para o mais fraco, decrescente. Então, aqui em direito, ó, nós temos um ditongo decrescente, tá? Próxima questão, no trecho, ele respondeu que tinha 12. Contam-se quantas vogais e quantas semivogais. Então, vamos lá. Ó. Ele respondeu que tinha 12, né? Esse aqui foi uma frase tirada do texto. Então, vamos separar aqui as sílabas. Ele respondeu que tinha 12. Então, vamos contar aqui as vogais, ó. Aqui nós temos uma vogal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 vogais. Lembrando, né, que eu só posso ter uma vogal por sílaba, né? Então, ó, aqui a vogal ficou sozinha, formando uma sílaba. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui, né? Onde é que poderia restar dúvida aí? No deu, porque nós temos 2, e aqui no que. Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? No respondeu, aqui na parte do deu, eu tenho uma vogal, então o U vai ser uma semivogal, né? Só posso ter uma vogal por sílaba. Então, eu tenho uma semivogal. E aí, aqui no que? O que acontece? Por que que esse U não é semivogal? Aqui, ó, nós temos um dígrafo. Um dígrafo. O dígrafo, QU, que tem um som de apenas, como se fosse apenas uma letra, tá? Aqui é como se a gente escrevesse assim, ó, que, tá, ó. Você não escuta o som do U. Então, esse U, ele não é vogal nem semivogal. Ele tá formando aqui o dígrafo junto com o que. Um exemplo aqui para fixar melhor. Quando eu escrevo a palavra queijo, queijo, esse QU é como se eu escrevesse assim, ó, queijo, tá? Eu não escuto esse U, então aqui é um dígrafo, como aqui nesse que. Agora, se eu escrevo a palavra quando. O quando, eu escuto esse U, é como se eu escrevesse assim, ó, quan. Aqui nós temos um N nasalizando o A, então quando. É diferente de queijo, porque se fosse dessa forma aqui, seria cando. Eu iria escrever assim, ó, cando. Não pronuncia cando, pronuncia quando. Você escuta esse U. Então, aqui não é dígrafo em queijo. Da mesma forma que é dígrafo aqui, ó, nesse que, certo?
Por isso, nós temos apenas essa vogal e esse U não é semivogal, tá? Ele apenas forma dígrafo com o Q. Então, o nosso gabarito é a letra B, 10 vogais e uma semivogal. Vamos aqui para mais uma questão, ó. Assinale a alternativa que mostra uma palavra retirada do texto que apresenta uma semivogal. Então, nós temos atônita, mulher, instalou, dificultava e crianças. Então, vamos lá, ó. Separando aqui as sílabas, no item A nós temos atônita. Então, como eu já falei, né, toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, aqui, ó, vogal, 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 vogal. Por que que o I aqui não é semivogal? Para esse I ser semivogal, eu precisaria ter uma vogal junto, tá? Então, não erra isso. No item B, ó, vogal, vogal. Esse U aqui, mesma situação do I. Ele só seria semivogal se eu tivesse uma vogal acompanhando. Instalou, nós temos o I, vogal, o A vogal. Aí aqui, ó, nós temos dois. Como eu só posso ter uma vogal por sílaba, um vai ter função de vogal e o outro de semivogal. Então, aqui nós temos a vogal O e a semivogal U. Então, aqui já é o nosso gabarito, porque é o item que apresenta uma semivogal. No item D, ó, nós temos vogal, o I, ó, U, A e A, vogal, né? Lembrando que o A sempre será vogal, já falei isso no começo do vídeo. E aqui nós temos o I como vogal e o A como vogal, tá? Então, nosso gabarito, letra C. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.